como que a carteira do Luiz Barsi se desempenhou nesse ano. Olha só que loucura, né? Porque existe um momento histórico onde o Luiz Barsi, entrevistado pelo Primo Rico, fala que ele recebe 1 milhão. Inclusive ele corrige o Primo Rico que não é 1 milhão por dia não, é 1.075.000 e alguns quebrados ali que ele recebe por dia. Inclusive tá aqui, ó. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, meu Deus. Caiu meu lápis. 1 milhão por dia. Fez a conta? 1 milhão Não, 1 milhão por e dia. 15. 1 milhão e 15. Agora, em 2023, eu já mostrei pra vocês aí o quanto que a minha carteira rendeu no vídeo anterior. Você consegue ver lá tudo que rendeu a minha carteira. E eu quero mostrar pra vocês se o Yield on Cost do Luiz Barsi também tá sendo batido. E aquele dinheirão que ele tem investido, 4 bilhões de reais, o quanto que esse dinheiro tava rendendo. Então eu fiz aqui realmente um estudo muito grande. Eu peguei aqui a retrospectiva de um outro vídeo, uma outra entrevista que ele forneceu, onde ele mostrou quais eram os ativos que ele tinha investido, quais os ativos que ele tinha na carteira em 18 de dezembro de 2022. Então a gente pegou o ano inteirinho, ficou top demais. Você vai ver como é que o Luiz Barsi está dividindo a carteira dele para te servir como um aprendizado. Então eu separei aqui que primeiro de tudo eu tenho que falar sobre o caixa do Luiz Barsi e sobre o método dele, que ele usa o método BEST, certo? Aqui na carteira do Luiz Barsi você consegue ver que renda variável é o forte dele, né? Ele tem 97,62% em renda variável, em ações, né? Praticamente só ações brasileiras que ele tem ali dentro da carteira dele. Ah, Léo, da onde você tirou esses números? Foi uma entrevista que ele deu pro Primo Rico, lá na sede dele, em 18 de dezembro de 2022. Se eu não me engano, foi essa data. Mas vou deixar o link do vídeo aqui se você quiser assistir a entrevista completa, tá? Lembrando que essa entrevista já tá desatualizada, eu só peguei realmente os dados daquela época para poder realmente colocar o quanto que a carteira rendeu agora. Então, com um ano de tempo ali, os ativos quantos que eles renderiam, né? E aqui, ó, interessante demais isso aqui, cara. Olha isso aqui, renda fixa, 0,96%. 0,96%. É 1% em renda fixa, né? Como o próprio Luiz Barsi diz, renda fixa é a mesma coisa de perda fixa. Ele usa a renda fixa, ele não usa nem para reserva de emergência, né? Ele usa a renda fixa para oportunidade mesmo. E lógico, né? 0,96% de um patrimônio bilionário é muita coisa. Vamos ver quanto que dá aqui, ó. Ainda dá uma bagatela de 38 milhões e 400, né? Então, apesar de ser 1% só, dá quase 40 milhões aí de reserva de oportunidade. Quando tem alguma quedinha na bolsa, ele vai lá e pá, 38 milhões, meu parceiro. E depois vai realocando em caixa, né? Então, Léo, pra mim, o ideal é deixar 1% de caixa? Não. Pra mim, o ideal é deixar 2% de caixa, como o Luiz Barsi normalmente fala? Não. Por quê? Porque você não é o Luiz Barsi, né, meu querido? Quando você chegar no nível do Luiz Barsi, beleza. Até lá, você não é ele, né? Então, dependendo da sua metodologia de investimento, lembra que eu já te ensinei, né? O método de alocação aqui é como você divide isso aqui, ó. Isso aqui é método de alocação. Esse é o método de alocação do Barsi. Renda variável, renda fixa, valores em trânsito, fundos de investimento, conta corrente e derivativos. Derivativos que não sabe é opção, né? Ele também tem um pouquinho de opção ali. Aqui da renda variável, eu peguei algumas entrevistas que ele dava, porque não dá pra gente seguir realmente assim, acerto o que ele tinha, porque ele nunca falou abertamente tudo que ele tem. A gente consegue entender aqui, ó, a porcentagem da carteira dele. Em diversos e químicos aqui, que a gente já sabe qual que é a maior posição da carteira dele, ele tem 50% de Unipar. A energia elétrica, ele falou quais são as elétricas que ele tem. A gente não sabe qual a porcentagem que tem em cada uma. Então eu fiz uma simulação aqui, já vou mostrar pra vocês. Papel e celulose, né, ele tem Klabin e Suzano. Outros aqui a gente não sabe qual que é esses outros, né? Por exemplo, Paranapanema, não sei quanto que ele tem. Então eu vou deixar esse outros de fora e vou distribuir esses 6% dentro das principais que ele mais cita. Bancos, ele tem, né, 3 bancos. Armas e munições, a gente também já sabe qual é. Álcool e açúcar, água, saneamento, serviço. Então aqui ele já tem, ó, do BEST. O que é o BEST do Luiz Barsi, né? Com 2 S mesmo, tá? Então o BEST, ele foi um anagrama criado para poder facilitar para você identificar quais são as empresas, quais são os setores que são perenes. E por que essa importância de ser perene? Uma empresa perene são aquelas empresas que tem muita chance de dar certo e pouca chance de dar errado. É um setor que você sempre vai precisar. Energia elétrica, saneamento, você sempre vai precisar tomar um banho, né? Pelo menos deveria, né? É o setor de seguro, é o setor bancário. Então, isso aí você sempre vai precisar. É um setor perene, não tem como ele desaparecer. Tenta apagar todos os bancos da face da terra hoje, não tem como, vai ficar uma anarquia. Tenta apagar todos os sistemas elétricos que existem hoje. A gente não vive mais sem energia elétrica. Eu passei 2 dias sem energia elétrica aqui, porque teve um temporalzinho aqui, rebentou alguns fios. Cara, não dá. Até coisa em geladeira perdeu tudo. A gente não tem mais como viver sem energia, né? Toda a nossa sociedade
foi criada dependente de energia elétrica. Então são setores perenes que tem muita chance de dar certo e pouquíssima chance de dar errado. Por que é bom você começar pelo BEST? Além dessas empresas ser perenes, pouca chance de você errar, você ainda tem a capacidade de receber dividendos dela. Porque se elas são perenes, normalmente elas têm estabilidade. Se tem estabilidade, ela faz distribuição de lucro, que é o chamado dividendo. Você começa a investir ali na empresa já previdenciária, você já tem menos chance de errar e mais chance de ganhar dividendos. É B de banco, E de energia, S de seguro, saneamento e telecomunicações. Aí, primeira observação que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu já vinha falando para você? Eu não gosto muito de telecomunicações. O Luiz Barsi fala muito de telecomunicações, eu não gosto. Olha só aqui na carteira, eu nunca tinha parado para olhar isso. Eu percebi isso. A não ser que esteja aqui em outros, né? Que a gente não dá para dizer que se tal ou não. Mas não é um setor que tem um papel considerável dentro da carteira do Luiz Barsi. Não tem telecomunicações, ó. Então até o Luiz Barsi talvez ache essa telecomunicações meio disruptivo demais, né? Para colocar na sua carteira. Apesar de ser algo recorrente, você paga internet recorrentemente, você paga plano de celular recorrentemente. Então tem um fluxo de caixa alto, que o Luiz Barsi gosta disso, né? Ele também não mantém esse setor uma parcela importante da sua carteira. Eu separei a ação por ação aqui e a gente vai definir o quanto que ele tem em cada ação. Então vamos lá, ó. Aqui de químicos, que ele tem 50%, é a Unipar, né? Então eu peguei o patrimônio aqui de 4 bi e aí eu fui separando, olha só. Unipar, 2 bi. Aí de energias ele tem essas empresas aqui, ó. A ESB, Auren, Eletrobras, né? Taesa, Transição Paulista e Semig. Eu separei como se ele tivesse a mesma quantidade em cada uma delas, tá? Aqui só coloquei 2 milhões a mais na ESB para poder fechar ali a porcentagem bem certinho, tá? Então eu coloquei aqui, ao invés de 15%, eu coloquei 5% a mais aqui, justamente para tirar um pouco desse outro, colocar aqui energia como ele tem mais energias, né? Então aqui ficou 133 milhões em cada uma. Em papel e celulose eu coloquei Klabin e Suzano, mas Klabin eu coloquei bem mais porcentagem, né? Eu coloquei aqui 8% de Klabin, né, dentro desses 10% de papel e celulose e apenas 2% de Suzano, né? Ele fala muito mais de Klabin, né? Não dá pra gente saber qual que é essa porcentagem exata, tá, galera? Isso aqui eu tô colocando aqui como eu presumo que é com os dados que eu tenho aqui, né? Não tem como a gente dizer. Bancos, ele tem BBAS, né? Banco do Brasil, Santander, e ele tem também o Banco Mercantil. Só que o Banco Mercantil é uma pequena posição da carteira dele, algo que ele mesmo já falou que não vai fazer diferença se falir, e que na verdade o Banco Mercantil nem tem tanta liquidez assim para aguentar o Barsi ficar fazendo muita movimentação. Então eu nem coloquei a posição dele aqui, justamente para não atrapalhar nossas contas aqui. Exploração, né? Tá lá, exploração e refino aqui, né? Exploração e refino, 3%. Eu sei que ele tem Vibra e tem Cosan. Então eu coloquei aqui 60 milhões em cada um, né? 3%, 1,5% em cada uma das empresas. Financeiro, lá quando ele deu essa entrevista, ele falou que ele tinha BBSE, tá? Que ele, na verdade, ele não falou que tinha, né? Ele tinha dentro da sua carteira e agora, recentemente, tem uns 4 meses pra cá, ele falou que trocou todos os BBSE por Caixa Seguridade. Mas a gente sabe que ele tem IRB, então eu dividi aqui IRB e Caixa Seguridade, ó, 100 milhões em cada um. Também acredito que ele tenha mais em caixa do que em IRB, mas não tem como a gente dizer isso, né? Arma e munição ali, 4% ele tem Tasa e saneamento ele tem Sabesp, tá? Então deu 100% aí da carteira, 4 bilhões, tá? Vamos ver como que essa carteira se desempenhou. Aqui, ó, eram os preços, né? Eu fui pesquisar todos os preços lá no início de 2023, né? Então, essa aqui foi a cotação do dia 31/12/2022. E aqui o quanto de valor investido que ele teria em cada uma dessas empresas ali para completar os 4 bilhões. Então, vamos lá, eu lancei todas as ações aqui do Luiz Barsi, né, nesse período de um ano, ó, então do 12 de 2022 até 1º aqui de 2024, né, e a gente consegue ver as variações de, vamos parte por parte aqui. Primeiro vamos ver a variação da cotação. Olha só, em fevereiro, março, abril e maio ele teve perda, em mês 10 aqui também ele teve perda de capital. E agora eu quero te mostrar o quanto que as oscilações, elas ficam importantes quando você tem muito capital. Para você que tem R$10 investido, quando cair R$1, você não ficar desesperado. Olha só, o Luiz Barsi aqui em abril ele perdeu meio bilhão. Ele perdeu 500 milhões em oscilação de mercado. Você entende o que é isso? Você perdeu meio bilhão, cara. E você tá preocupado quando você perde R$10. Tá preocupado quando sua desvalorização é 5, 2, 3%. Isso é oscilação de mercado. Vai acontecer. Se você não tá preparado para isso, talvez não seja a hora de você entrar na renda variável ainda, tá? Olha, no mês 3 ali. Imagina, 2 meses seguidos você perdendo meio bilhão. Olha só. Ele aplicou aqui 4 bilhão, certo? E olha só isso aqui. O patrimônio dele desceu em fevereiro para 3,8 bilhão. E aí depois para 3,6 bilhão e ficou nessa. Não recuperou durante 3 meses, cara. Imagina, você perder meio bilhão. E o Luiz Barsi tá tranquilo, porque ele sabe que é assim que funciona. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Quanto mais patrimônio você tem, maior será a sua oscilação. E depois, uma pequena oscilação, como teve em dezembro, ele ganhou 100 milhões de reais, tá? Isso aqui só de valorização de cotas. Se a gente pegar a variação total da carteira dele nesse ano, foi de 2,63%. Ao contrário do Ibov, que, por exemplo, neste ano valorizou 26%. Nossa, Léo, então quer dizer que o Luiz Barsi ganhou muito menos do que o Ibov? Muito menos do que o Ibov, né? Muito menos do que o Ibov. 13 vezes menos do que o Ibov. Isso é ruim ou bom, não? A sua carteira,
ela não é feita para bater o Ibov apenas por isso. Lógico, quando ela bate o Ibov, melhor ainda. Só que às vezes você não vai ter as ações que tem no Ibov. Quando o Ibov cair 26%, sua carteira vai estar caindo menos. Quando o Ibov subir mais, a sua carteira vai estar caindo menos. Mas qual foi a causa da carteira do Luiz Barsi não ter valorizado tanto? Por quê? A Unipar, que valia R$ 88,00 lá em dezembro de 2022, caiu 13%. E olha só para você ver, né, o quanto é importante a diversificação do seu patrimônio. Apesar da queda de 13%, não deveria representar tanto. Para o Luiz Barsi representou pra caramba, mesmo tendo as outras ações, ó, praticamente todas as outras ações subiram. E muito, né? 40%, 10%, 70%, IRBA aí, 70%, 50%. Só que a maior posição dele era a Unipar, né? Então ele sofreu pra caramba, ele perdeu aí 360 milhões, né? 360 milhões de reais só com o Unipar, por isso que a valorização não foi tão alta assim. Então aqui das ações que estão na carteira dele, olha pra você ver, né, o cara foi muito assertivo, e não foi difícil ser muito assertivo esse ano não, galerinha. Se vocês tivessem um pouquinho de conhecimento moderado, você ia ser assertivo nesse ano, porque esse ano subiu pra caramba o Ibovespa, cara. Então sua carteira tá valorizando aí 1, 2, 3%, cara, você não é gênio não, é porque o Ibovespa subiu pra caramba. Na verdade você tinha que ter aproveitado essa alta pra subir ainda mais, né, pelo menos uns 5, uns 6, uns 8%, talvez, porque se você não tá conseguindo bater a média de mercado nunca, quando o Ibov cai, você cai mais. Quando o Ibov sobe, você sobe menos. Se você está perdendo sempre, é melhor você investir no Ibov. É melhor você pegar o Ibova 11, né, e investir em ETFs. Então vamos para os proventos aqui do Luiz Barsi. Olha só, se a gente pegar aqui proventos, cara, ele recebeu 218 milhões. É muita coisa, né? É muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas eu quero fazer algumas considerações aqui para você. Olha só, se a gente pegar aqui o ano corrido de proventos, é lógico, né, que vai ter aqui alguns meses aqui que não paga quase nada. Ó, vamos trazer isso aqui para sua realidade, né? Vamos trazer isso aqui para sua realidade. Se você estivesse recebendo esses valores aqui improporcionalmente na sua carteira, cara, você concorda comigo que é uma carteira que não paga muito estavelmente? Pô, você não dá para você sobreviver disso aqui. Por que o Luiz Barsi sobrevive? Esses pagamentinhos aqui são 5 milhões. No seu caso, vamos reduzir alguns zeros, que o cara tem 4 bilhões investido. Vamos colocar que você tem 4 mil. Vamos colocar que você tem 40. Vamos colocar que você tem 400 mil. Bom, é reduzir isso aqui, ó, para 4 mil reais. Aí você recebeu 4 mil reais aqui. Na verdade, ele tá recebendo ali em torno de metade do que deveria receber, né? A gente já vai falar sobre esse yield on cost dele aí. Ele receberia 2 mil reais, cara. Não dá pra você sobreviver com isso, né, cara? Não dá. E aí, ó, vai ter mês que você vai receber nada, cara. Aqui, ó, em abril ele não recebeu nada. Aí em maio ele recebeu uma cacetada, 87 milhões. Aqui em dezembro ele também recebeu uma cacetada, 52 milhões. Mas você consegue perceber que uma carteira apenas de ações, ela não tem estabilidade de pagamento de dividendo? Não tem, cara. Não tem. Não tem como você falar assim, as empresas pagam certinho. Cara, se der alguma crise, alguma coisa, elas vão cortar dividendos, pô. O que aconteceu com a Taesa quando o GPM caiu? Pô, cortou bastante o dividendo. E a Taesa, que eu conheço, é a maior pagadora de dividendos da Bolsa. Maior pagador de dividendos estavelmente, crescente, uma empresa certinha, perene, no filé mignon do setor elétrico. Pô, cortou dividendo. Vai cortar. Se tiver problema, vai cortar. Inclusive, o próprio livro do Luiz Barsi, ele fala isso, que ele já era milionário, olha só. Olha, encaixa dentro da sua realidade. Ele já era milionário, já vivia de dividendos, porque ele era milionário. Quando você ficar milionário, você vai poder ter a chance de viver de dividendos. Não vai precisar trabalhar mais. Ele já era milionário, investia muito em um banco que pagava muito dividendo. E aí o banco parou de pagar dividendo. Foi comprado por outro banco, teve um probleminha lá, né? Se você quiser entender, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui, ó. E aí, cara, ele virou pra esposa dele e falou assim: ó, a gente não vai passar fome, não, mas vamos ter que reduzir pra caramba o nosso custo de vida. Imagina você fazendo isso com a sua família. É ruim, né, cara? É ruim. Talvez seja por isso que o Barsi adotou um estilo de vida tão minimalista, né? Ele mesmo recebendo milhões e milhões por mês, ele ainda tem um estilo de vida muito minimalista. Por que será, né? Lembra que todo o nosso comportamento é moldado por uma personalidade criada por fenótipo, né? Por influências ao seu redor. Por isso que eu sou tão a favor de você ter uma carteira diversificada e ter sim fundos imobiliários na sua carteira, justamente para conferir o maior fluxo de caixa, justamente para você aproveitar de oportunidade também. Não precisa ser só para você ter dinheirinho caindo na sua conta todo mês, não. Se você é bem organizado, você consegue gerir o seu patrimônio para você receber em um mês e usar um ano inteiro. Mas um fluxo de caixa mensal te ajuda a progredir, inclusive com a sua carteira, aumentar a sua bola de neve. O mapa do dividendo inteligente não é estratégia que o Luiz Barsi usa para receber dividendos mais rápido da empresa? Pô, se você investe em um fundo imobiliário e recebe no outro mês, é isso que você está fazendo, né? Mas o Luiz Barsi não gosta muito de investir em fundos imobiliários, por isso que ele tem uma carteira só de ações. E agora vamos pegar aqui esse dividendo aqui que ele recebeu e vamos calcular sobre o valor que ele tinha lá no ano 2022, tá? Porque aí você vai ver o yield on cost. Você pode comparar esse yield on cost do Luiz Barsi com vários outros investidores que você conhece, inclusive com a minha carteira, que eu mostrei no vídeo anterior, tá? No vídeo anterior tem lá o meu yield on cost. Como que você faz esse cálculo? Você vai pegar aqui o valor, né, que ele recebeu de dividendo, 218 milhões 139 131 reais e 17 centavos. É muito dinheiro, né, cara? Tá louco.
louco? Faltou algum número aqui? Faltou um 1 aqui, ó. E aí você vai pegar, você tem duas formas de calcular, eu já te ensinei, né? O valor aplicado, que é o quanto saiu do seu bolso, é a forma de você calcular o yield on cost, é o quanto saiu do seu bolso sobre o quanto você tá recebendo. Eu gosto de calcular sobre o saldo bruto para não roubar, né? Porque o patrimônio tá ali, então deveria estar rendendo, certo? Mas vamos calcular aqui pelo valor aplicado, depois a gente faz o cálculo pelo valor bruto, que foi como eu fiz com a minha carteira. Então, ó, o yield on cost propriamente dito do Luiz Barsi seria 450, 900, é dinheiro demais, cara. Quase não cabe na calculadora ali, se não igual aí, olha só, multiplica por 100, então o yield on cost do Luiz Barsi foi de 5,42%. Isso é ruim? Foi abaixo de 6%, né? Só que isso é ruim? Não é ruim, porque às vezes ele tá investindo para poder fazer um yield on cost muito mais alto lá no futuro, né? Como ele não depende mais desses dividendos, ele já ganha milhões e milhões, né? Ele não depende mais dos dividendos. Então ele não precisa focar num alto rendimento de dividendos, ele pode aproveitar de oportunidades baixando, né, um pouco seu yield on cost. Estar abaixo de 6 é ruim porque ele mesmo diz que você tem que escolher ações que tem que render pelo menos 6, né? Seu yield on cost tem que ser pelo menos 6. Só que se isso aqui tiver num programa, né, numa estratégia, que é onde ele vai receber menos agora, para lá no futuro ele receber ao invés de 6, enquanto todo mundo tá recebendo 6, ele receber 10, e ele já fez isso várias vezes, pô, perfeito, né? Perfeito. Isso aqui é uma parte de uma estratégia, toda certeza. O Luiz Barsi não é burro, né? Ele é um dos caras mais geniais da Bolsa de Valores, e nem é porque ele tem um QI alto, tá? Nem é porque ele tem um QI alto. Ele é genial porque o cara, nunca viu um cara tão disciplinado no mercado financeiro como o Luiz Barsi. Se a gente for calcular pelo valor bruto, olha só, vamos pegar lá, ó, 218 milhões, 139, 131 e 17, dividido por 124, 698... 2, 3, 5, 4, 7. Olha só, vai dar ali 5,3 de yield on cost, né? E aí a pergunta aí da thumb, né? Quanto que o Luiz Barsi ganhou por dia em 2023? Se a gente pegar esse valor, lembrando que isso aqui é uma simulação, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, né? Isso aqui que são com as informações que a gente tem, tá? A gente pegar 218 milhões, 139, 131 e 17 e dividir pelo número de dias, né, de 2023, ó, 365 dias, ele recebeu 596.641 reais por dia, né? Ficou abaixo daquilo que ele falou lá em 2022, que ele recebeu em 2022, né? Quando ele foi fazer a sua declaração de imposto de renda. Pô, recebi mais de 1 milhão por dia, né? 1.075.000. Esse ano aí o Luiz Barsi sofreu com os dividendos, deu uma diminuída considerável nos dividendos, né? Caiu de 1 milhão para 597 mil. Ainda é pra caramba. Não sei se você entendeu o que você quer por dia. Você entendeu o que você quer por dia? Inclusive o Luiz Barsi, né, passou por um dilema, cara. Você percebeu o dilema que ele passou? A ação preferida dele, que é a Unipar, afinal ele tem um maior volume da sua carteira nele, caiu 13% e ele ficou de mão atada. Por que ele ficou de mão atada? Já é 50% da carteira, né? Já é 50% da carteira. Como que ele vai aportar mais? Foi a mesma coisa que eu sofri com o Taesa. Lembra que eu falei pra vocês bastante de Taesa? O Taesa caiu a R$33, cara. E já era a maior posição da minha carteira. Eu não tinha mais dinheiro pra colocar. E eu avisei, pô, R$33 em Taesa é loucura. R$33 em Taesa é loucura. Já subiu aí pra 38, né? Há alguns momentos na Bolsa de Valores a gente fica de mão atada. O Luiz Barsi ficou nesse dilema de, pô, já até 50% tá caindo. Será que eu compro mais ou não? E aí ele ficou meio parado. E a mesma coisa aqui aconteceu comigo em Taesa, então eu senti aqui o que o Luiz Barsi provavelmente sentiu lá, que foi realmente ficar de um ataque, querer fazer alguma coisa, mas pô, não dá. Então fique com Deus, um ótimo 2024 para você.